Boa noite, turma do primeiro ano. Vamos resolver agora a quarta questão da quinta atividade do segundo bimestre, onde o problema diz o seguinte: numa escola, 25 alunos participaram de um campeonato de futebol. Na contagem dos gols marcados, os seguintes dados foram obtidos: 3 alunos fizeram 2 gols, 7 alunos fizeram 3 gols cada, 8 alunos fizeram 4 gols cada, 6 alunos fizeram 6 gols cada e um aluno fez 7 gols. Considere como variável o número de gols marcados e monte uma tabela de distribuição de frequência, absoluta e relativa. O primeiro passo, construir aqui uma tabela, vou dar logo o nome à minha tabela. Como lá é um campeonato de futebol, vou colocar aqui, ó, campeonato de futebol. Pronto, dei nome à minha tabela, campeonato de futebol. Aí no problema diz que a gente vai considerar como variável o número de gols marcados. E o que é variável em estatística? Variável é cada item levantado para uma pesquisa estatística. Então, o número de gols marcado vai ser nossa variável. Por exemplo, aí diz o seguinte que o número de gols marcados. Então, 2 gols, vou colocar aqui, gols marcados vai ser nossa variável. Sim, coloca a variável aqui, ó, na primeira linha, primeira coluna, que vai ser gols marcados, nossa variável. Gols marcados. E aqui nós vamos colocar a frequência absoluta. Vou colocar FA. A quantidade de vezes que os gols, determinada quantidade de gol foi marcada. Aqui nós vamos colocar a frequência relativa. E aqui nós vamos colocar a frequência relativa, só que em forma de porcentagem. Certo? Então vamos lá. Ele disse o seguinte, que 2 gols, como o número de gols marcado é nossa variável, então foram marcados 2 gols. Alguns alunos marcaram 2 gols. Vou botar só o número 2. Alguns alunos marcaram 2 gols. Outros marcaram 3 gols. Outros marcaram 4. Outros marcaram 6. E outros marcaram 7. Certo? Aqui embaixo nós vamos colocar o total, mas não é de gol não, quantidade de alunos. Aqui embaixo. Certo? Aqui são as nossas variáveis. Marcaram 2 gols, foram 2 gols, 3 gols, 4 gols, 6 gols, 7 gols. Agora vamos ver a frequência com que apareceram 2 gols marcados. 2 gols foram marcados por 3 alunos, então apareceu, a frequência absoluta aqui vai ser 3. 2 gols foram marcados 3 vezes, certo? Cada aluno aqui, os 3 alunos marcaram 2 gols. 2 vezes 3, no caso, seria 6. Mas só que essa quantidade de gol aqui é apenas a variável. A gente não vai fazer a quantidade de gols, não. A gente vai querer saber quantas pessoas marcaram 2 gols, que é a frequência absoluta. O número de pessoas que marcaram 2 gols, certo? Frequência absoluta. Agora vamos encontrar o número de pessoas que marcaram 3 gols. Foram 7 pessoas. Frequência absoluta, 7. Vamos encontrar o número de pessoas que marcaram 4 gols. Foram 8. O número de pessoas que marcaram a variável 6 gols, que foram 6. 6 alunos marcaram 6 gols. E o número de pessoas que marcaram 7 gols. No caso, foi só uma pessoa que marcou 7 gols. Então, aqui nós temos a frequência absoluta. Ou seja, esse número 3 indica quantas vezes esse número 2 apareceu. Foram 3 vezes, porque foram 3 alunos que marcou 2 gols. Esse número 7 indica a quantidade de vezes que o 3 apareceu. Ou seja, foram 7 alunos que marcou 3 gols. E por aí vai. E somando essa frequência absoluta, tem que dar o total de alunos da sala, que eram 25 alunos. Se eu somar aqui 3 mais 7 mais 8 mais 6 mais 1, vai dar exatamente os 25 alunos da turma. Ok? Essa é a frequência absoluta. E frequência relativa? A forma de frequência relativa é simples, eu vou botar aqui em cima. A forma de frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo número de elementos. No caso, o nosso número de elementos aqui foi os 25 alunos da sala. Então vamos ler.
Esse 3 corresponde a quantos por cento do total de alunos da sala? 3 alunos corresponde a quantos por cento de 25? É bem simples, não precisa fazer porcentagem não. Basta você fazer o seguinte aqui, ó. Coloca 3 no meio de 25. Aí você divide 3 por 25. Você divide em 3 por 25, vai encontrar 0,12. Isso aqui é uma porcentagem na forma decimal, certo? 0,12. Daqui a pouco nós vamos colocar na forma de porcentagem mesmo. Vamos colocar aqui, ó. Esse 7, frequência absoluta 7 no meio de 25. 7 sobre 25 vai dar um valor de 0,28. Vamos agora colocar 8 no meio de 25. 8 no meio de 25 vai dar um valor de 0,32. Seis em 25. 6 sobre 25 vai dar um total de 0,24. E por último, 1 no meio de 25 vai dar 0,04. Pronto. Se eu somar aqui esses valores decimais, 0,12 com 0,28, com 0,32, com 0,24, com 0,04, tem que dar exatamente a 1, que corresponde a 1 inteiro, aos 100%, certo? Sempre esse valor aqui, os valores da frequência absoluta ou relativa, vai estar no intervalo de 0 a 1. Vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então vamos lá agora. Vamos colocar esse valor na forma de porcentagem. Para colocar o número decimal na forma de porcentagem é simples. Você volta duas casas decimais, ó, da esquerda para a direita. Então, voltando aqui, 1, 2, vai dar 12. Aí coloca o símbolo de porcento, certo? Aqui, ó. O 28. Volta duas casas, vai dar 28%. Voltando aqui duas casas, da esquerda para a direita, no 32, vai dar 32%. Voltando aqui duas casas, nesse 24, vai dar 24%. Agora no 0,4, ó, cuidado aqui. Volta duas casas. Como o zero à esquerda não vale nada, então vai ficar só 4%. De maneira tal que somando essa coluna aqui, ó, da frequência relativa na forma de porcentagem, tem que dar exatamente 100%. Só voltando. Frequência absoluta, como o número total é 25, o valor da frequência absoluta tem que estar entre 0 e 25 n. Ou seja, 0 é menor que a frequência absoluta, tipo assim, 0 é menor ou igual à frequência absoluta, e a frequência absoluta é menor ou igual, nesse caso aqui, 25, porque só eram 25 alunos. E já a frequência relativa, nós temos aqui, ó, decimal, vai ser assim, 0 é menor ou igual à frequência relativa, e a frequência relativa é menor ou igual a 1. Tipo aqui, para observar, ó, números menores que 1 e maior que 0, certo? Já na forma de porcentagem, aí vai colocar 0 e no lugar do 1 a gente coloca 100. Aqui a gente está falando da forma decimal. Então, eu vou abrir aqui para vocês copiar a tabela.